Olá, Marcelo. Tudo bom? Boa Bem-vindo a noite. todos. Bem-vindo, Carlos, a Val. Boa noite, muita paz. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando agora para a nossa Estão me reunião na noite ouvindo? de hoje. Bem, explicar para o pessoal que está entrando agora, que está chegando, que hoje, devido Sim. a um problema de incompatibilidade no celular, nós invertemos a ordem de chamada no Instagram, tá bem? Então, essa ordem vai ficar invertida hoje. É bom que o nosso convidado já chegou, já se adiantou. Não tem como fugir, muita condução, mas deu para Isso, ficar tranquilo. tá ótimo. Então, pessoal, a gente está recebendo aqui o Marcelo hoje. Ele vai falar do tema para a gente, semeadura, o que eu realmente quero receber da vida. E antes de você começar a desenvolver seu tema, eu vou fazer a leitura da página inicial, tá bom? Então, pessoal, a leitura que eu tirei hoje é do Se livro apre- Caminho, Verdade e Vida. Sim. Vai ser o capítulo 35. Então, eu vou começar aqui a nossa leitura. Semeadura. Mas tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, o segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. E assim, agora, quem quiser pode sentir à vontade, fechar os olhos. Vamos agora iniciar a nossa prece, pedindo a espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, guia e modelo, irmão, de todas as horas, de todos os momentos, que esteja conosco aqui nessa reunião, em que todos estão em suas casas ou em outros lugares, mas com um único pensamento, em Ti, Mestre, nos seus ensinamentos, no aprendizado, que todos os dias o Senhor nos dá oportunidades, que nós saibamos interiorizar essas oportunidades. Abençoa nosso amigo e companheiro Marcelo na noite de hoje, que traz um estudo para nossa reflexão, que possamos, após esse estudo, estar melhores do que iniciamos agora o nosso encontro, que possamos refletir sobre tudo que ele vai trazer para nós na noite de hoje, que ele seja iluminado pela espiritualidade maior, que possa iluminá-lo e orientá-lo nesse tema que ele trouxe para a gente na noite de hoje. E assim, Mestre Jesus, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E assim, Marcelo,
Eu vou pedir agora para você se apresentar para a gente, né? E Sim, logo após a sua apresentação, você desenvolver o seu tema, tá? Você tem entre 45 e 50 minutos. Eu vou ficar aqui controlando o tempo para você, tá bom? para quem Pode não se me conhece, apresentar. então, tá? Marcelo Leite, é, eu sou espírita, né? Somos cristãos. Suave Caminho é uma casa do coração que sempre me convida para conversar, para falar. Não me considero palestrante, até porque nós somos aprendizes do Evangelho, do Cristo. Estamos a cada dia, cada tema, a grande realidade é um grande exercício para nós próprios. E quando falamos para alguém, falamos diretamente para nós, porque o nosso ouvido é o que está mais próximo. Os testes são acirrados. Sou uma pessoa comum, mas uma pessoa que está aprendendo, talvez se equivocando mais, mas lutando para cada dia ser mais assertivo. Todos E nós estamos aprendendo, né? que tenha congruência na minha fala, porque é muito difícil para nós que falamos seguir tudo que falamos. Mas por isso está aqui, por isso eu amo essa doutrina, com todo respeito a qualquer credo religioso, porque ela me coloca de frente para o meu próprio eu. Então, nós sabemos que a luta é nossa interior. E nosso tema da noite de hoje, né, trazendo para a nossa casa, me sinto como se estivesse lá no suave caminho, e é assim que nós temos que sentir, cada um de nós, cada pedacinho do nosso lar. E esse tema, semeadura, o que realmente quero receber da vida, é muito importante, porque há momentos em nossas vidas que parece que está dando quase tudo errado e que não compreendemos. É como se nadássemos contra a maré. Então, nós temos uma reflexão na noite de hoje e temos a seguinte frase: a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória. Muitas vezes nos enganamos, achamos que essa frase foi de Jesus, mas não é de Jesus essa frase. Essa frase ela está correta, ela pertence a um pensamento presente nos textos evangélicos das cartas de Paulo. Ou seja, nós somos livres para semear o que desejamos semear, mas vamos ser responsáveis por essa colheita. E é onde, muitas vezes, nós não entendemos o que acontece conosco. Se está no hoje ou se está no ontem. É o que não conseguimos compreender. Nós vemos na oportunidade de reencarnarmos na Terra. A reencarnação foi um meio concedido ao Pai pela justiça divina para chegarmos até Ele, a evolução, a uma perfeição relativa. Ela é uma oportunidade. A reencarnação ela vai reunir o ontem e o hoje. Muitas vezes não compreendemos o que passamos no hoje, mas muitas vezes esse hoje foi fruto de nossas atitudes do ontem. E graças ao véu do esquecimento, temos a oportunidade e a reencarnação, porque através do reencarnar é que nós, graças a esse véu do esquecimento, pela providência divina, não lembramos quem nós fomos, o que fizemos. Através desse véu, nós temos condições de refazer o nosso caminho. Mas é importante estarmos atentos também que nós não precisamos recomeçar para reencarnar. Nós podemos recomeçar no hoje e não ficarmos o tempo todo nos martirizando, nos culpando, não nos perdoando. Né? É muito importante a reencarnação, ela é importantíssima porque ela é essa oportunidade. E não é simples reencarnar, nós sabemos disso. Exige muito trabalho, muita dedicação. Eu acredito também que nós muitas vezes nos frustramos porque nós não fazemos julgamento como nós estejamos, mas quando chegamos no plano espiritual, às vezes o que nos comprometemos a realizar não foi nem tão grande assim, né? À vista do mundo. Claro que é grande. Toda tarefa é grandiosa. Mas nós queremos tanto, tanto, buscamos tanto e deixamos de fazer o essencial. O essencial é o nosso próprio lar. O essencial de exercitar a máxima da caridade. O outro aspecto que nós vamos abordar na nossa conversa é a lei de causa e efeito. Isso é fato. Isso está na natureza. É lei da física. Tudo que ação e reação. Tudo que fazemos de encontro a nós. Essa reação. E é muito importante estarmos cientes disso.
Se a causa não está na vida presente, conforme diz o Evangelho, está nas vidas anteriores, pretéritas, de nossos sofrimentos. Mas não há na Terra local de felicidade plena. Existem as vicissitudes, existem as nossas próprias provações que nós temos que passar, testemunhar. Na escola não é assim, né? Às vezes reclamamos do teste, estudamos, e seguinte vem uma prova, uma avaliação, né? E na vida é assim. A gente está falando isso tudo agora, compartilhando, né? Não é isso, Rose? Compartilhando essa fala, esse pensamento. Daqui a um instante, vamos ver uma situação que eu falo, poxa vida, como que eu agi diferente? Eu falei agora lá com todo mundo que teria que agir assim. Por que estou agindo diferente? Então, essa nossa conversa de hoje, esse momento nosso, é exatamente para parar para pensar o que realmente quero, e o que estou semeando e o que eu quero receber com essa semeadura. Porque na lei de causa e efeito, você doa e você recebe. Se você doar o amor, você vai receber o amor. Poxa, eu dou o amor no meu lar, as pessoas estão do meu lado, recebo tanta ingratidão. Talvez o nosso equívoco, o nosso engano esteja aí. Você vai receber da vida. Agora, é muito fácil também, como se pode dizer, nem sempre, né? Amar a quem já amamos, a quem convivemos no dia a dia. Mas nem sempre. Às vezes, existem algumas antipatias que temos que superar pela oportunidade de estarmos juntos. Mas amar aquele lá de fora, aquele que necessita, aquele que muitas vezes ignoramos. Você não precisa comprar o que o outro está te oferecendo. Você não precisa dar o donativo se você não tem. Mas dê atenção, dê amor, dê importância para Deus. Todos nós temos a mesma importância, não há diferença entre nós. Se eu doar amizade, eu vou receber amizade. Eu vou receber simpatia da vida. Mas se eu doar o ódio, eu vou receber o ódio. A maledicência, eu vou receber a maledicência. Nós estamos sujeitos às mesmas leis. Não é certo, Rose? Certo. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Nosso formato novo de palestra é esse. Nós sabemos que na palestra não se fala, mas se você se sentir tocado, querer fazer algum comentário, você está aí. Tá bom? Pode falar. Não, eu só acho assim, Marcelo, que assim, é muito fácil a gente chamar o nosso próximo mais próximo, né? Sim, Mas é como esse sim. próximo, né, que a gente não conhece, que é o nosso irmão, a gente ainda tem as nossas dificuldades, né? Sim. É como você está falando, né? Tratar bem a pessoa, ter respeito, né, pela pessoa. Isso é que importa, né? A gente já começa o processo, né? Verdade, verdade. E nós sabemos, nós temos consciência que nós sabemos das chagas da humanidade, que no caso é o orgulho e o egoísmo. É isso. O ódio está relacionado. O orgulho e o egoísmo faz com que nos afastemos das coisas mais simples da vida. Esse momento atual, né? Eu pensei assim, hoje eu não vou nem falar de pandemia, acho que a gente tem que superar e seguir, mas acaba tendo que falar. Esse momento atual faz nos refletir sobre isso, sobre orgulho, sobre egoísmo, somente sobre o meu lar. Não são lares, são nossos irmãos que sofrem. Nós também sofremos uma parcela, mas outros sofrem mais também. Nós temos o alimento, outros que não têm o alimento. Nós temos a vestimenta, outros não têm. Agora chega o frio. Agora chega, as informações são confusas. E nós temos que ajudar sem julgar. Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que o cristão se coloca em testemunho próprio. E que pensemos cada vez mais no que estamos semeando. No que vamos compartilhar no Zap, o que vamos passar para frente. As chamadas verdades, cada um traz a sua verdade. Nós não estamos aqui no intuito de se impor a nenhum credo religioso, muito pelo contrário. Compete ao espírita ter compreensão para com todos. Nós espíritas não se fazendo de melhor, que não somos melhores. Devido ao conhecimento espírita que nós possuímos, não era de forma alguma nenhum tipo de discriminação, de preconceito, mas nós somos pessoas também em evolução. Nós temos que entender também que nós não vamos chegar à perfeição de uma hora para outra, porque não seria justo. Nós estamos buscando uma perfeição relativa. E aí nós caímos num outro ponto. No conhece a ti mesmo. A filosofia de Sócrates, né, seu discípulo Platão, o conhecer a ti mesmo. Porque muitas vezes eu passo uma existência inteira
querendo conhecer o outro, apontando para o outro. E como que nós, né, fazemos, às vezes, o conceito de alguém que fala, que tem estudo, que fala bonito, ou que está dando a palestra. Muitas vezes, somos os mais necessitados. E somos pessoas também sujeitas ao erro, ao equívoco, mas aquela voz interior, a qual todos nós somos destinados, sempre nos chama atenção. Levanta-te e anda. Desperta, ó tu que dormes. É o Evangelho do Cristo, da Boa Nova, que a todo instante, né, faz com que repensemos sobre a vida e nos reinventemos. Nossa, como eu sempre, até um tempo atrás, anti-informatização, tudo que era novo, como que fugia, né? Mas agora nós temos que dar as mãos para poder chegarmos à palavra até a casa do nosso irmão. É isso? E outra Isso. coisa também, nós precisamos reconhecer as nossas virtudes que estamos caminhando e muitas já temos, sim. Por que não? E não só nossas más inclinações, mas precisamos entender essas más inclinações, os nossos calcanhares de Aquiles que ainda possuímos, porque nós vamos reconhecer, aceitar, trabalhar essa inclinação sem culpa, né? Compreender a vista do outro. O celular está tendo alguma coisa aqui, caiu, mas já voltou. Ficou na altura? Ficou na altura que Para estava mim antes? está. Para mim Tá. ficou. Tá. Melhorar-se gradualmente no seu tempo. Isso é muito importante. Às vezes nos cobramos muito, queremos uma melhora imediata. Queremos assim, falar assim, fulano, faz a oração hoje, por favor. Faz a prece, a pessoa recebe aquele... vai, porque eu não tenho condições. Não faça isso. Jesus mostrou que o fariseu, né? Ele orava de forma sincera. Seja sincero. Seja transparente nas suas palavras. Seja congruente em suas palavras. Não precisa de palavra bonita, palavras com adorno, que muitas vezes são vazias interiormente. Um livro é somente um livro. Se nós não Exatamente. agirmos, como temos que agir com esse livro? Então, todos nós temos condições de semear e ser esse instrumento. Quer falar alguma coisa, Rose? Pode seguir? Não, pode prosseguir, pode prosseguir. E aí, agora, vamos cair no próximo ponto. O sacrifício mais agradável a Deus. Lembramos qual é esse sacrifício? Qual seria esse sacrifício mais agradável a Deus? Né? Está lá a passagem lá no Evangelho. Antes de colocar a sua oferenda aos pés do altar, né? A sua oração, o seu pedido, seu desejo, vá e reconcilie-se com o seu irmão. Quanto de nós, né, não nos reconciliamos com o nosso irmão ou até não nos perdoamos? O perdão, por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, ele vai nos libertar. Ele vai nos trazer novas oportunidades. Mas nós temos que estar abertos para essa lei do perdão. A máxima do perdão, ensinada pelo Cristo, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que representa o número do infinito, significa dizer que todos devem ter uma oportunidade. Às vezes nos julgamos numa certa maturidade espiritual, né, até moral, alguns, e não damos a oportunidade ao outro. Passamos por cima do outro. Será que realmente estamos maduros espiritualmente? É como aquela lição que eu não lembro qual é o número do livro de Neo Lúcio, né, pelo Espírito de Neo Lúcio, Jesus no Lar. As asas, se eu não me engano, a lição resume no seguinte: um anjo dispensador chega para um espírito já para que ele siga à frente. Ele siga à frente, ele alcançou as asas da sabedoria, faltava do coração, do sentimento, da espiritualidade. Só que ele pediu para ele refazer o caminho. Quando ele refaz o caminho, ele se sentiu tão investido naquilo tudo que ele já tinha passado, mas de forma superior, zombando de um, do outro, que tinha a roupagem era diferente para aquela época, não combinava, esquecendo que ele habituara ali também daquela forma. E muitos, quando o viam zombando, desistiam do caminho, sem esperança. E aí,
quando ele chega para receber as 2 asas da sabedoria, né, que é do conhecimento e é da espiritualidade, da ciência e da religiosidade, o anjo fala que sentia muito, mas não podia. Porque de onde ele viera, ele estaria ali para auxiliar e não para ridicularizar nenhum dos irmãos. E assim nós precisamos. Nós precisamos trazer esse irmão, essa irmã para junto de nós, com os nossos olhos da alma, não com esses olhos, né, do corpo. Eis a questão. Enquanto nós não aprendermos a... Oi, pode falar. Quando não aprendemos a perdoar verdadeiramente, pode falar. Não, essa questão que você falou do perdão, né? Às vezes a gente quer o perdão, mas não tem dificuldade de perdoar, né? Então a gente gosta de ser perdoado, mas perdoar a gente tem as nossas dificuldades ainda, né? Na verdade, esses assuntos que eu estou trazendo hoje nesse tempo são assuntos enormes que não dá para te encerrar como um todo, né? Sim, sim. Quando Jesus fala no perdão, ele não quer dizer que a gente tenha a mesma afetuosidade que temos com um amigo. Ele não quer dizer que a gente esqueça aquelas ofensas, no sentido de esquecimento, como se nunca tivesse acontecido. Sim. Mas que possa desejar-lhes o bem, não querer nada de mal, vê-lo crescer, vê-lo progredir espiritualmente. Porque se não ferimos alguém, talvez conscientemente, alguma pessoa com certeza ferimos. Ou no ontem ou hoje. Ou às vezes com o nosso desacato, com a nossa expressão facial, com o nosso não sorrir, não dar um bom dia. Então, todos nós merecemos merecemos também dar esse perdão. Mas é difícil, né? Porque nós temos que ser prudentes como a serpente. Você está ajudando e a pessoa só está lhe prejudicando, só faz maldade. Mas não somos nós que temos que invocar a justiça. E muitas vezes ainda falamos, se Deus existe, vai acontecer isso, isso e isso. E, na verdade, Deus é amor, Deus é oportunidade. Deus nos trata de forma igualitária. Ele faz do homem impuro, o homem que ainda não tem condições ainda de caminhar, ele faz desse homem um servo do bem. É quando nos propusemos a olhar na direção contrária, quando nos propusermos a modificar a forma de ver o outro e de praticar a boa nova do Cristo. Outro aspecto é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Não é perfeito no sentido de chegarmos a Deus, que seria inadmissível, mas uma perfeição relativa, uma perfeição onde nós possamos crescer. E é o que venhamos fazendo. Há longas e longas encarnações, já somos melhores hoje. Por mais que reconheçamos as grandes dificuldades, nós estamos bem melhores do que ontem. E tem uma comunicação de Lázaro, né, que fala sobre o dever. Um pequeno trecho diz: o dever é obrigação moral, primeiro para consigo, em seguida para com os outros. O dever é lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados fatos. Ou seja, nós temos o dever para com a vida, mas para conosco também, a nos amar. Muitas vezes, parando para pensar naquele mandamento em que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas quantas vezes eu não consigo me amar? Que paradoxo eu sou, né? Estou. Quantas vezes não me amo? Quando cultivo pensamentos que não são bons espiritualmente para o meu progresso. Quando eu não me alimento corretamente. Quando eu não me exercito. Quando eu não faço minha higiene mental. Quantas vezes, né, vou postergar a minha saúde, mesmo sabendo que estou prejudicando o corpo físico que tem uma vida útil. Então eu me questiono: estou me amando verdadeiramente para amar o próximo? É um dever? Que dever estou exercitando? Estou exercendo. Então é algo para que pensemos. Deixa eu ajeitar aqui, está querendo cair. Que exercitemos o tempo todo. Porque vai ter momentos que vamos acertar e vai ter outros momentos que não. Mas é importante que já reconheçamos. Não venhamos nos esconder de nós mesmos. Certo? Certo. Ó, querendo falar, já sabe já o código. É só levantar o dedinho. E também ainda, nesse capítulo 17,
fala-se a respeito da virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são suas qualidades. Inclusive, nesse capítulo, fala um trecho sobre o homem de bem. É importante que estudemos, que avaliemos esse capítulo de forma muito profunda, mas não vamos desistir de lutar por nós. Estamos distantes ainda desse homem de bem, mas não vamos desistir, porque esse é o caminho, né? Esse é o caminho a semear, a nos tornarmos dóceis, conscientes, sóbrios, caridosos e bom verdadeiramente. Pois o exemplo disso tudo, nós já tivemos que Jesus é o mestre. Mostrou através da humildade que nada teve, do mínimo que teve, né, em termos materiais, que esse é o caminho para que nós realmente conquistássemos a vida verdadeira, a vida futura. Esse é o caminho que importa. Mas nós temos que ir à busca desse homem de bem e não fugir desse homem de bem, sabendo que cada um de nós temos essa luta interior. Mas é importante a cada dia. Não precisa ninguém apontar para você, nem precisa ninguém apontar para mim, mas precisa nós termos olhos de ver e muito menos apontarmos para o outro. Porque nós vamos chegar agora ou mais além. Nós vamos chegar. Chegaremos lá, né? Com certeza. É. E outro... Quer falar? Não, a trajetória é longa, né, Marcelo? Mas a gente chega lá, se Deus quiser. Verdade. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre pensamento e sintonia. O pensamento, ele é material. Se você pensa, você cria. Se você cria, aquilo se propaga, aquilo existe de alguma forma. O pensamento, ele se propaga no fluido cósmico universal e se desdobra. É por isso que nós temos que nutrir bons pensamentos, porque quando nós falamos que todos sejam felizes, todos sejam ditosos, todos estejam em paz, e que você fala de forma veemente e com toda energia, tudo isso vai e retorna para você. Então, o nosso pensamento, para que tenhamos uma boa conduta, para que consigamos semear de forma mais assertiva, esse pensamento, ele precisa ser purificado. Ele precisa ser nutrido em fontes reais, em fontes verdadeiras. Do que estou nutrindo minha alma? O meu pensamento. Pois do que venha nutrir minha alma, vai me indicar também onde estou semeando. Nós sabemos que o pensamento não se põe em pé, como os espíritos dizem a Kardec. É difícil, você pode estar pensando, não tem como você não pensar. Mas é importante você não deixá-lo criar raiz, né? E esse pensamento vai ser responsável pela nossa companhia também espiritual. Não que nossos mentores vão nos abandonar de uma hora para outra, não é assim. Mas esse pensamento, ele vai ser importante. Muitas vezes ele é sugerido, muitas vezes ele é próprio do indivíduo. Mas quis Deus que não precisássemos identificar isso para não se tornar confuso, até mesmo para que ficasse muito claro quanto ao nosso livre-arbítrio da escolha. Mas é importante esse pensamento, ele ser carregado algo de bom. Recebi uma notícia, tá? É verdade? Não é verdade? Vou passar para frente? O que vai ocasionar nas pessoas? Como vai ser? Recebi uma comunicação no grupo espírita, então orientação, desconsolo, alegria, otimismo, está orientando, posso levar essa mensagem à frente. Na questão 459, que é bastante conhecida nossa, sobre a influência dos espíritos, né? Ela diz, influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, cuja resposta é muito mais do que pensais, do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que o dirigem. Então, não será conveniente de nossa parte vigiar nossos pensamentos e procurar manter uma boa sintonia, se muitas vezes tais espíritos guiam nossos pensamentos, dos nossos atos, nos dirigem? Se eu conseguir melhorar minha sintonia,
o meu pensamento, se eu pensar bem, vibrar bem, ver sempre o melhor em toda situação, por mais difícil que seja, automaticamente eu vou estar sintonizado com os espíritos protetores, tarefeiros do bem, que procuram propagar a paz, a harmonia, ainda poderia ser um instrumento. Mas se eu me sintonizar com desespero, com aquele pensamento, aquele julgamento, que muitas vezes o filho chega, está numa situação, você já vai imaginando o que está acontecendo, já aponta. Não deixar o outro falar, não ouvir, né? Só escutar. Então, o pensamento é algo muito importante para que estudemos e analisemos, porque muitas vezes somos pegos de supetão e quando vemos, observamos, já verbalizamos, já trazemos aquilo para fora, ou então já interiorizamos aquele pensamento. Não temos, talvez, o hábito ainda de fazer uma meditação, né? Não temos esse hábito. Então, nós precisamos estar avaliando todos esses aspectos. Seguindo mais um pouco. Eu estou olhando aqui o meu reloginho aqui, está em 25 minutos. Eu não sei se posso confiar, não. Acho que tem mais tempo. No da minha esposa, 19h38. Para mim, está faltando 20 minutos. 20? Então, 40. Então, meu reloginho ali parou, não vou mexer nele. Eu vou seguir nós, tá bom? Eu te aviso, tá bom? Quando tiver Tá faltando faltando uns minutinhos. faltar 5 minutinhos para o encerramento, você me avisa, por favor. Ah. Tá? Então, nós falamos da sintonia e falamos do nosso pensamento. Sim. Então, a sintonia, eu vou me sintonizar, é como se fosse... vamos pensar nas ondas do rádio, né? Eu não tenho muito entendimento de física, mas para que alcance, vamos sintonizar quando nós fazemos a prece. Nós precisamos elevar nosso pensamento para atingir os mensageiros espirituais, os amigos espirituais, voltados a Jesus, a Deus, a todos, né? E eles, muitas vezes, deixar a vibração para poder chegar até nós. Então, nós sabemos que nós somos energia. Hoje, a ciência, ela estuda a espiritualidade o tempo todo, né? Ela estuda e nos mostra que a espiritualidade ela é fato e ela é real. Mas cada um tem seu tempo. As pessoas não precisam acreditar em algo que o outro está falando, até porque, independente de acreditar ou não, Deus ama a todos indistintamente. E o que vai salvar a cada um de nós, né, é a lei máxima do amor e a caridade. Pois que fora da caridade não há salvação. Então, as religiões, os nomes, as denominações, elas não vão passar de rótulos. Que as pessoas, os grupos, nesse sentido. Com todo respeito. Porque o importante é o que fazemos de especial, de diferente. Não é aquele especial diferente para se colocar no palco, para atingir todo. Não, para nós mesmos. Para o nosso lar. É tão bom, né, quando alguém visita o seu lar e fala assim, poxa, foi no seu lar, que energia boa, que local agradável. Porque o nosso lar, ele está nutrido também pela a psicosfera, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E quando você tem o hábito também de fazer o culto doméstico no lar, o culto no lar, seja católico, seja protestante, seja umbandista, seja espírita, você tem essa capacidade de uma vez na semana, ou duas, quanto puder, parar para falar da boa nova de Jesus, reportar Jesus, o seu lar tem uma outra roupagem. Muitas vezes, nós negligenciamos o nosso lar, negligenciamos, né, a criança, atropelamos a criança com as nossas ideias, os nossos pensamentos preconcebidos. Muitas vezes foram educações que foram nos dadas dessa forma, até com carinho, mas foi o melhor que foi feito. Mas hoje nós já temos condições de estudar o que pode prejudicar a vida de um ser futuramente. Uma criança, um filho. Muitas vezes nós vamos ouvir, até de um filho nosso, está vendo só? Lá na casa espírita fala assim, faz assado. Aqui em casa é diferente. Mas nós não somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas falhas ainda. Mas estamos no caminho, né? Estamos nessa condição de estarmos no caminho. Agora vou trazer uma leitura para nós aqui do Fonte Viva, tá? É muito interessante. Essa leitura ela se deu geralmente quando eu trago uma leitura, quando eu vou preparando os estudos, pedindo a intuição.
eu abro para começar a estudar e, geralmente, ela faz parte do estudo. Né? Então, eu vou trazer aqui para nós aqui. Tá? Se estiver ouvindo aí um gatinho aí miando aí, que eu estou aqui no quarto trancado e está querendo entrar, eu não quero levantar para não ficar o vácuo, né? Interromper. Os irmãozinhos, espera lá um pouquinho. Fazendo culto no lar e o gato toda hora passava. A minha imagem já não era vista. Bem, vida, tá, gente? Lição 68, sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo, cartas 1 ao Coríntios 3:9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Isso é fato, né? E nós não temos que cobrar do outro que desconhece a verdade divina, mas nós precisamos saber usar essa verdade divina para não ferir o outro, não jogar culpa no outro, ou querer que o outro esteja no nosso entendimento. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores no ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele, em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando os que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Ou seja, esse é o nosso papel, de fazer com que aconteça, mas não de apontar. Que cada um tire sua conclusão, né? O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Por conta de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Ou seja, da mesma forma que os que não acreditam ainda, no pouquinho que nós já acreditamos, demanda-se tempo, né, e momento exato. A folha só vai cair no seu tempo exato. Não adianta a nossa ansiedade de querer mudar o mundo, de querer fazer tudo pelo mundo, pelo outro, certo? Bem, em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. A planta frágil. Ou seja, nós vamos ver trabalhadores ainda reclamando, ainda com dificuldade aqui, acolá. Quer dizer, é natural. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Ou seja, mãos à obra. Se já conhece os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. É a lição 68 do Fonte Viva. E é exatamente isso. Porque nós não vamos pegar esse conhecimento e guardar para nós. Mas mais que ler, mais que falar, mais do que fazer a citação, né, do versículo, do capítulo, do texto, é a prática, é a vivência. E essa vivência nós estamos tendo oportunidade de aprender. Nós já sabemos que não precisamos fazer alardes, mas nós precisamos fazer
a nossa parte. Fala, Rose, se você quer falar alguma coisa, por favor. Não, é isso que você falou, né? Todos nós já sabemos a lição, né? Basta a gente interiorizar essa lição e começar na prática, porque as oportunidades elas vêm todo dia, né? Verdade. Basta a gente ter olhos de ver, porque elas aparecem na nossa frente o tempo todo, né? Sim, Basta a gente saber ver e ir adiante, né? Perceber o que está na nossa frente e conseguir entender aquilo como um ensinamento, uma oportunidade que eu estou tendo para a minha evolução, o meu crescimento. sim. E agora, passando para o nosso próximo momento, né? Que nós estamos agora com o tempo está chegando, né? Faltam uns Já tem 10 minutos. 50 minutos aqui comigo, no relógio, 50 minutos. 10 minutos no geral, fazendo uma análise sobre a nossa conversa da noite de hoje, vai ficar uma questão aqui para nós analisarmos e estudarmos o nosso desdobramento, a nossa oração, pedir ao nosso mentor amigo, através de Jesus, Maria, os amigos espirituais, que possamos meditar sobre essa fala que eu vou citar agora. É a seguinte: que temos semeado ao longo de minha existência. Que tenho semeado. Eu não estou falando só nessa vida, o que tenho semeado. Então, nós vamos analisar, porque nós semeamos de diversas formas, tanto bem, coisas que não foram boas. E já experimentamos resultados nessa existência e existência passada. Mas a escolha vai ser a nossa. A escolha sempre será nossa. Não existe força irresistível se não queremos. Nós precisamos nos amar, nos compreender, mas, sobretudo, ter paciência, aguardar o tempo do outro. Sobretudo, ser mais forte conosco, mas sermos caridosos também. Porque nós podemos estar sabendo, mas ainda não compreendemos. Mas estamos no caminho da compreensão. E não vamos nos envergonhar por isso. Vamos mostrar que nós estamos aprendendo e que nós vamos conseguir. E estamos aqui para conseguir. Porque o exemplo, o verdadeiro exemplo, nós já temos. Nós já temos o exemplo que é Jesus. Esse é o nosso modelo e guia de todas as horas. Jesus, a todo instante, nos mostra, através das suas atitudes, através de todos os processos que nós conhecemos, através da humildade, da simplicidade, do amor do Pai incondicional. Ele ama todos nós. E nós precisamos nos amar verdadeiramente para amar nosso próximo. Você quer fazer alguma consideração agora? Quer fazer, Rosa, Não, alguma você consideração? terminou? Tá. Você Eu terminou? temos a prece, né? Eu vou fazer a mensagem final, eu entro na prece. Tá bom? Tá. Hoje não tem Então, você música, pode... né? Não, mas eu não Tá. entendi. É que o som falhou. Você já terminou o Eu vou estudo? consideração agora, que agora eu vou fazer uma mensagem final e a prece, por causa do horário. Você quer falar Ah, alguma tá. coisa? Tá? Não, é agradecer pela sua exposição do tema hoje. Foi maravilhoso. Eu Todos aqui agradeço. gostaram. Agradeço muito. Foi muito bom ter você conosco. Que você possa voltar outras vezes. E gratidão, Marcelo, pelo estudo. Muito obrigado. Desculpe alguém aí, mas assim, nós temos que ser transparentes, né? Nossas dificuldades são essas mesmo. Nós Sim, somos, nosso exemplo é Jesus. Tá? Estou muito grato por todos vocês e que cada lá possa receber essa mesma paz. que Bom? assim seja. Tá bom. Eu vou fazer uma mensagem e em seguida, emendo na prece e encerramos então. Certo? Tá bom. Tá ótimo. Sobe caminho. Eu sinto que sobe caminho também minha casa. Como tantas outras Nossa, coisas. Vamos muito com vocês, tá? Gratidão. gratidão. Mestre querido, Senhor Jesus, abençoe os lares aos quais nos conduz, aquela criança que reclama o berço, que reclama a fome do corpo, que a luz possa atingir a todo canto, onde houver a dor e o sofrimento, mas que nosso tormento não seja ver o nosso coração gelar-se por falta de caridade, mas abrir-se por amor ao próximo, por amor a uma vida, por amor a novas oportunidades. Abençoe aquele
que dizemos nossos filhos, que na verdade, Pai maior, ó Senhor Deus, és filhos teu, Espírito que hoje está na matéria e que busca uma vida melhor, mas que tenha olhos de ver, e que nossos olhos não sejam de juízes, mas sejam de apoiadores, sejam as pessoas do bem. Abençoe Jesus, abençoe mentores, todos vós que nos acolhem e todo momento querem nosso bem. Obrigado, Senhor, e que a paz e o amor de Jesus estejam com cada um de nós, e que possamos iniciar esta semana com um novo dia, sempre pensando na oportunidade. O que posso semear? O que posso colher? O que posso fazer? O que será o meu amanhã? Que minhas sintonias e o meu pensamento seja sempre voltado ao bem. Em momento de dor, momento de dificuldade, momento de desamor, momento de tristeza, possamos repensar e voltar, e agradecer e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado, vida, e que esta luz esteja sobre todos nós, toda a humanidade, não desamparando a nenhum de nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos, gratidão, e que possamos estar juntos cada vez mais, mesmo distante, estando juntos, e que a gente possa também alcançar esses nossos irmãos em sofrimento. Que assim seja. Um grande abraço a todos, um bom finalzinho de domingo, e que vocês tenham, todos nós, uma ótima semana. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Muita paz. Gratidão. Muita paz.